Sejam bem-vindos à abertura da aula magna da graduação para todos os alunos dos cursos presenciais e EAD da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que terá como tema Empreendedorismo e Liderança para o Bem Comum. Queridos alunos, professores e toda a comunidade do Mackenzie, que nós saudamos em nome da chancelaria, agradecendo a presença de todos. Quero trazer uma saudação especial ao nosso magnífico reitor, doutor professor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, a professora Janete Brunstein, que é a pró-reitora de graduação já mencionada, doutor Ivo Eduardo Roman Pons, que é o coordenador de desenvolvimento discente de carreiras, professor Marcos Roberto Morita, coordenador do Núcleo de Educação Empreendedora, e, remotamente, o doutor Michael Lindsay, presidente da Taylor University. Quero agradecer a presença e o convite que nos foi feito para a chancelaria trazer essa palavra inicial. Ontem eu estava em um dos meus momentos que particularmente tem me trazido mais alegria nessa gestão da chancelaria de 2020 para cá, que é o momento em que eu tenho estado em todas as unidades do Mackenzie, colégios, hospitais, faculdades e também os campi remotos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Tamboré e em Campinas. Ontem foi o dia de Campinas. E foi uma alegria muito grande ter aquele contato com os alunos que certamente estão participando conosco também nessa jornada. E naquela ocasião me foi pedido para falar sobre que diferenciais um estudante em pleno século XXI poderia ter para, de fato, bem-suceder, ter sucesso, ter êxito. Uma pergunta que não é tão simples de responder como pode parecer, mas que, na verdade, tem uma resposta ancestral. Ele precisa capacitar-se, posicionar-se e se dispor. Apenas isso. Ele precisa capacitar-se, posicionar-se e se dispor. Desde sempre, nessa vida incontrolável que nós vivemos, em que alguns acham que a sorte e o acaso é que trilha para as pessoas o caminho que elas devem ir, e para aqueles que creem em Deus, entendem que Deus tem um propósito para cada um de nós, a contribuição singular que cada um de nós pode oferecer para a vida, para a existência e para a sociedade depende de sermos capacitados, de estarmos bem posicionados e nos dispormos. Isso não é de hoje. Há uma história bastante conhecida, mesmo das crianças que costumeiramente estão nas escolas bíblicas, que é a história de Davi e Golias. É uma história universal, que nós compartilhamos com a comunidade judaica há milênios. Nessa história, praticamente o tema é como o pequeno vence o grande. Como aquele que seria improvável de estar naquele lugar e fazer o que fez, vence contra todas as possibilidades e cenários possíveis. Mas a história é outra. Na verdade, existe uma meta-história ali, em que Deus escolhe um homem improvável, como algumas vezes ele o faz, mas o capacita, o posiciona e faz com que ele tenha uma disposição que vai fazer uma grande diferença. O cenário é mais ou menos assim. Por 40 dias, os filisteus, que eram os inimigos históricos dos judeus, cercam em um vale de uma colina onde eles estavam para outra colina onde os judeus estavam e os ameaça de invasão. Mas, diferentemente de outras ocasiões, não são exércitos contra exércitos, mas um personagem, um gigante de 2,90 m, calculadamente dessa estatura, que chega diante do exército e propõe aquilo que a gente chama, historicamente, nos grandes mitos da história, de duelo de titãs. Dois campeões, um de um lado e outro de outro, que se desafiam e representativamente podem vencer ou perder em nome dos seus exércitos, em nome de suas culturas, em nome dos seus deuses, em nome de suas maneiras de ver a realidade, de suas cosmovisões. Golias afronta os exércitos de Israel
E os exércitos de Israel, naquela ocasião, comandados pelo rei Saul, o primeiro da monarquia, se atemorizam e se acovardam. Não há ninguém, aparentemente, que consiga confrontar aquilo que Golias está fazendo. No entanto, aparece um jovem, caçula, de uma família muito grande, que naquela ocasião tinha sido enviado pelo seu pai Jessé com uma tarefa muito simples, eu diria até simplória, levar o lanchinho para que os soldados pudessem continuar posicionados para a batalha. E naquela tarefa que parece absolutamente sem sentido, Davi escuta aquela afronta daquele gigante, não apenas dizendo que não tinha nenhum homem corajoso o suficiente para enfrentá-lo, mas também que o seu Deus, a sua cultura, era superior à de Israel. Davi então se volta para aqueles homens que, eles sim, já treinados, já posicionados e já capacitados, mas não dispostos, e pergunta-lhes: vocês não vão fazer nada? Vocês não sentem os brios de vocês feridos? Vocês não sentem que para viver ou para morrer, vocês deveriam ir para o campo de batalha? Qualquer um de vocês. Vocês têm armamentos, vocês têm escudos, vocês têm espadas. Vocês deveriam ir, mas nenhum deles se dispõe. E aí, daquele jovem improvável, que não era capacitado, que não estava posicionado, mas era absolutamente disponível, e talvez essa seja uma das atitudes mais importantes para esse momento da história, para vocês jovens, estar disposto, ter um espírito ensinável, estar aberto a mudanças, posicionar-se de tal maneira que do menos saia mais, do mais do mesmo saia mais do que o mesmo. Davi se colocou à disposição. E diferentemente do que talvez a análise de cenário poderia prever, ele venceu. E não somente venceu, ele se tornou rei. A história é de como um jovem improvável se torna rei. E como foi o caminho que ele traçou. E o caminho que ele traçou, obviamente, de maneira singular, determinada por Deus, mas que ele não sabia. E esse aí é o segredo. Eis aí o segredo. Você nunca sabe o que tem para você à frente. Você nunca sabe qual é o propósito que Deus tem para você. O que a vida lhe reserva. Qual é o seu lugar debaixo do spot de vida, de maneira muito singular, que você vai contribuir para o bem comum, para a sociedade. Você nunca sabe. Eu não sabia. A maioria dos professores aqui não trilhou essa jornada do jeito que você imagina que ele trilhou. Ele não começou a graduação dizendo: eu vou fazer o mestrado, eu vou fazer o doutorado, eu vou ser diretora da faculdade de computação e informática, eu vou ser a pró-reitora de pós-graduação ou de graduação, eu vou ser o diretor da faculdade de Direito. Nenhum de nós previu isso. O Dr. Marco Túlio não previu ser reitor dessa universidade, eu não previ ser chanceler dessa universidade. Nós também não sabíamos. Nós éramos como Davi, nos deram tarefas. E aquelas pequenas tarefas que naquele momento pareciam ser a grande missão da nossa vida, porque imagine você, ele era o mais jovem e só precisava levar o lanche para as tropas. Essa era a missão dele. Às vezes a gente tem um projeto empreendedor e a gente diz assim: qual é a missão? A missão é essa missão. Se daí Deus vai fazer coisas maiores e melhores com você, vai depender muito das lições que você aprende com esta missão pequena, que se chamam capacitação. Capacitação não é o que você aprende na sala de aula, embora você aprenda muito na sala de aula. É o que você assimila como um caminho individual, singular, só seu. Porque o que é ensinado numa sala de aula, todos ouvem. O que cada um aprende é o que vai lhe capacitar para a vida. E alguns aprendem mais, não porque são mais inteligentes do que os outros, mas porque entendem que aquilo vai fazer uma grande diferença. Não sabem ainda qual, mas sabem uma grande diferença. No momento certo, Davi, quando foi colocado naquela posição, ele posicionou-se como o que ele iria ser, mas ainda não era. Veja, ele chega para aqueles soldados e diz assim: por que vocês que são soldados não estão fazendo o que eu quero fazer? Posicionar-se é quando você é hoje aquilo que você gostaria de ser amanhã.
quando você já tem a atitude hoje que você gostaria de ter amanhã. Quando você já se vê como um CEO de uma empresa e a sua postura é diferente. Quando você já se vê como um professor renomado e aí a sua postura é diferente. Posicionar-se é antecipar-se. Capacitar-se é ter as competências, mas as competências não bastam, porque tem muito mais gente muito mais inteligente do que eu e do que você, que não estão no lugar em que você está. Ou você duvida? Eu não duvido. Seria muita pretensão achar que eu sou o único pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil que poderia ser chanceler. Tem gente muito mais capacitada, já passou por aqui gente muito mais capacitada, com muito mais competências. Mas posicionar-se é quando você aproveita a sua capacitação e já se posiciona de uma forma que você ainda não é, mas você de repente deseja ser. E aí você já age como tal. A competência do empreendedorismo é o caminho que lhe leva a isso. A aprendizagem contínua é o caminho que lhe leva a isso. Mas se você não se vir como tal, você não terá previamente a atitude de posicionar-se como você deveria posicionar-se. Deixa eu contar um segredo para vocês, alunos. Nós, professores, percebemos isso. Basta uma semana de aula para que qualquer professor maduro e experiente entenda quem ali não é necessariamente o mais inteligente, mas é aquele que se posiciona melhor numa sala de aula. E deixa eu lhe dizer uma coisa, é esse tipo de aluno que nós gostamos de ter como orientando, como participante de um projeto. Gente que não acha que sabe tudo, mas está disposto a aprender tudo. Gente que se posiciona como tal. E Davi se colocou. É verdade que aquilo que propuseram para ele não era o que ele poderia fazer. Ele era pequenininho, franzino, ele era ainda um garoto. E tentaram colocar para ele uma couraça de um combatente maduro. E aquilo era pesado demais. Às vezes as estruturas lhe pesam e você vai ter que encontrar o seu caminho próprio. E o nome disso é inovação. Inovação é quando você se descarta das estruturas do que já está, do status quo, do mais do mesmo, e você diz assim, por que não? Por que não combater com 5 pedrinhas e uma funda? Que foi o que Davi levou. E só precisou de uma, diga-se de passagem. Alguém disse que talvez um amigo de Davi disse, rapaz, ele é grande demais. E ele respondeu, e a testa dele também, eu não consigo errar uma testa deste tamanho com uma pedrinha só. E só bastou uma, mas ele completou a carreira, diga-se de passagem. Assim que o gigante bateu, ele não pensou que a batalha estava ganha. Ele sacou da espada e cortou a cabeça do gigante, tipo assim, batido e virado, como um prego quando a gente bate na madeira. Pregado e virado, definitivamente. Preciso capacitar-se. É preciso posicionar-se. É preciso dispor-se. Se você não se dispõe, o lugar que era seu vai ser ocupado por outros. A experiência já mostra que quando você não diz sim, há muitos que dizem. E aqui eu quero encerrar a minha breve, que já está ficando longa palavra, apenas com uma experiência. Eu era um jovem seminarista fazendo meu curso de teologia, já tinha terminado meu curso de psicologia, e apareceu uma bolsa de estudos para que eu passasse uma temporada longa em Londres, aos pés de talvez um dos teólogos mais conhecidos e mais renomados, John Stott. Quem é do mundo cristão sabe do que eu estou falando. Um homem fenomenal. E eu me recordei que eu tinha tido da parte dos meus pais o privilégio de fazer uma escola de inglês. Mas que eu ia para paquerar, na verdade, as meninas, sendo bem sincero. O inglês que eu tinha era muito ruim. E eu então pedi a um colega meu que falava inglês muito bem que escrevesse aquela carta, dizendo por que eu mereceria aquela bolsa. Um item muito comum quando você é selecionado, e que hoje, muitas vezes, é feito por intermédio de uma entrevista. E graças a Deus que o telefone era caro naquela época, porque se eles tentassem falar inglês comigo, iria ser uma derrota completa. E na carta, eu pedi a Joabe, meu amigo, por favor, veja como é que está essa carta. E ele leu, doutor Marco, e disse assim, o que você queria dizer mesmo? De tão ruim que era o inglês.
E aí eu disse, bom, eu queria dizer isso, então faça o seguinte, vá dizendo que eu vou escrevendo. E ele foi escrevendo o que eu ia dizendo e a carta foi enviada. E sabe o que aconteceu? Foi aprovada. E eu cheguei lá, completamente incapaz de acompanhar uma manhã de aula. Na primeira semana, minha cabeça doía, eu achava que ela estava inchada com aquela exigência para o qual não estava capaz. Mas sabe de uma coisa? Eu me posicionei. E mais do que isso, eu me dispus. Daquele primeiro começo, muitas outras portas se abriram na minha vida, porque eu aprendi com Davi que você pode até não ser o mais capaz, mas se você for o que se posicione melhor e for o que se disponha mais, você será singularizado pela vida e terá um papel fenomenal de contribuição para o bem comum. Veja, é uma história religiosa, de um livro religioso, mas tem lições para a vida de qualquer um de nós. Basta você ouvir e aprender e entender. Eu espero que o restante do evento tenha outros insights maravilhosos e que você possa compreender esse momento como um momento único na sua história. Os gigantes estão aí, afrontando a sua capacidade de dizer, eu quero, eu posso e eu vou. E se você diz, eu quero, eu posso e eu vou, sabe quem vai com você? Deus. Deus está disponível para ir com você, porque foi comigo e foi com Davi. Mas Deus sempre está ao lado dos que estão dispostos e bem posicionados. Capacidade Ele dá no caminho. Que Deus abençoe você e que lhe faça inspirado a desejar muito estar capacitado, posicionado e disposto. Não esqueça disso. O que os outros palestrantes vão falar é muito importante, mas eu sei qual é a importância da primeira palavra que você escuta num congresso ou num evento. Lembre, capacitação, posicionamento, disposição, fará toda a diferença na sua vida. Gostaria de orar pedindo a bênção de Deus sobre você e sobre todos que estão aqui, presentes ou remotamente. Por favor, me acompanhe. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, agradecer-te por esta oportunidade. Também é uma oportunidade de transmitir verdades que nós, que já vivemos um pouquinho mais, temos aprendido. E temos aprendido por tua presença em nossa vida, pela capacidade que o Senhor nos dá de fazer ligações entre verdades que estão na tua palavra e situações reais e concretas do dia a dia da nossa existência. Ajuda também esses jovens a terem essa perspectiva. Ajuda todos que estão aqui a celebrarem a capacidade que o Senhor nos dá, o posicionamento e a disposição que nós te oferecemos de volta. Pedimos assim a tua bênção, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindos, alunos, à aula magna da graduação. Esse evento que a universidade se reúne e discute um tema comum que interessa a todos nós. E eu já aproveito para cumprimentar o reverendo Dr. Robson Grangeiro Monteiro. Obrigada pelas suas palavras, pela presença, chanceler da nossa universidade, ao reitor, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, por todo o apoio na nossa gestão, no nosso trabalho e por estar aqui conosco nessa aula magna. Vou agradecer ao professor Dr. Ivo Eduardo Romans Pons, também o nosso coordenador de desenvolvimento discente, que fez um trabalho incansável para que tudo isso desse certo. Muitas horas sem dormir, né? O professor Dr. Marcos Roberto Morita, coordenador do Núcleo de Educação Empreendedora, que também vem fazendo um trabalho muito significativo em prol do desenvolvimento dos nossos alunos. E também já vou agradecer ao professor Dr. Michael Lindsay, do presidente da Taylor University, que hoje está conosco aqui, virtualmente, mas está conosco, e vai trazer uma série de insights importantes para a discussão que o próprio chanceler começou a desenvolver nesse momento e que eu só vou reforçar, cumprimentando também os alunos aqui presentes, os alunos à distância, os coordenadores, professores, diretores. Obrigada pela presença de todos. Dando sequência ao que o chanceler falou, uma das perguntas que a gente vem sempre se fazendo é como a nossa universidade pode encorajar ainda mais os alunos
a criar impacto positivo na sociedade a partir das suas carreiras. E uma das formas é exatamente essa que o chanceler falou, é investindo na sua educação. E se tornando um pensador crítico, um pensador reflexivo em tópicos e dilemas que vão impactar a sociedade, que vão impactar o bem comum. Muitas das discussões e palestras que vocês vão ouvir, de manhã, de tarde, de noite, elas foram pensadas nesse sentido, no sentido de ajudá-los a entender o quanto vocês podem responder aos desafios com paixão e com propósito, mesmo sendo ainda estudantes. Vocês têm condições de impactar e influenciar positivamente a sociedade. Não precisam estar informados. Não precisam estar, inclusive, em postos de prestígio, em cargos. Muitas vezes, não são nem as pessoas que estão em cargos e estão em postos que fazem a grande diferença ou que se tornam líderes que impactam positivamente a sociedade. Isso pode acontecer, mas não é necessário. É muito importante vocês entenderem o potencial que vocês têm para agir em prol do bem comum. E o que é pensar no bem comum? É pensar que cada decisão, cada ação que vocês vão tomar tem de afetar alguém além de vocês mesmos. E isso vai avançando em dimensões. Então, o que eu faço e as minhas decisões impactam ao meu colega, ao grupo, à organização, impactam o entorno, a comunidade, a sociedade, quiçá, né, o próprio planeta. Alguém, além de mim, tem que se beneficiar das nossas ações. E isso é um lema importante para vocês levarem para o resto da vida de vocês. E a palestra de hoje, do Dr. Lindsay, que vai ser logo depois da entrega do Prêmio de Educação Empreendedora, vai muito nessa direção de preparar os líderes do futuro para o bem comum. E eu espero que essas discussões hoje abram esses gastilhos, despertem paixão, despertem vontade de fazer a diferença. Vocês ouvirão, ao longo do dia, mackenzistas que foram nesta direção, pessoas que fizeram a diferença nas suas comunidades e construíram toda uma carreira impactando positivamente aos outros. Então, o nosso recado é esse: se eduquem e vocês vão poder fazer muito. Dando boas-vindas aos alunos de uma maneira geral, mas especialmente aos novos alunos, aos calouros que se encontram conosco, que iniciaram a sua jornada neste primeiro semestre, desejando que seja uma trajetória muito importante na sua vida. O reverendo voltou no tempo. O reverendo Robson, eu quero cumprimentá-lo aqui, mas também a professora Janete, desejo cumprimentar toda a equipe que organizou esse evento, aqui a técnica que está nos apoiando com o serviço de transmissão, também os diretores que estão presentes, a professora Daniela, Marci, vejo o Jean, também o professor Irmânio, não é? E todos os diretores que nos acompanham remotamente, que eu sei que há casos assim, coordenadores. Esse auditório não comportaria todas as pessoas, mas sejam todos muito bem-vindos. Nosso agradecimento pelo trabalho, pelo esforço que vocês têm desempenhado para a universidade ser o que ela é, né? Pelo reconhecimento que ela tem obtido na sociedade. Então, cumprimento a todos. Especialmente, eu desejo cumprimentar e agradecer ao Dr. Lindsay, Michael Lindsay, pela presença e pela participação com a sua palestra nessa manhã para todos nós, para o nosso desenvolvimento, para o nosso deleite, mas não somente por isso, mas pela colaboração, pela amizade, e eu encaminho um abraço fraterno a ele, a todo o seu staff na Universidade Taylor, mas também a todos os alunos daquela universidade que também acompanharão remotamente esse evento aqui. Então é muito importante dizer que nós estamos fazendo um evento que tem essa pegada de internacionalização, não é? Mas eu lembro do meu primeiro dia de aula, e uma professora, eu fiz um curso de Ciências Econômicas no século passado, não vou dizer o ano, e na primeira aula a professora de Ciência Política falou assim para mim: meus queridos, vivam intensamente a universidade, aproveite cada momento, aproveite todos os eventos esportivos,
culturais, palestras e congressos, inclusive de outras áreas ou de áreas afins. Então eu saí com aquele recado, não lembro mais o nome da professora, porque eu sou muito esquecido, mas eu nunca esqueci esse conselho. Esse conselho eu tenho dado a todo aluno que já passou por mim nesses últimos 30 anos. Viva intensamente. Nessa universidade nós temos pelo menos 400 a 500 eventos, mesas redondas, simpósios, congressos nacionais, internacionais, cursos de curta duração. E eu sei que você deve estar ocupado com o seu primeiro semestre, com seus componentes curriculares, suas disciplinas e trabalhos, mas sempre há tempo para que se possa buscar não somente um conhecimento adicional, mas inclusive de conhecer outras pessoas e aumentar a sua rede. Quero fazer os cumprimentos também aqui ao professor Rafael Fonseca, diretor do Centro de Comunicação e Letras. Em nossa palavra, além de fazer essas saudações, a professora Janete já falou aqui sobre as perspectivas do desenvolvimento humano e profissional, e falando aqui sobre soft skills, e vocês devem abraçar essa causa. Nós vamos ter aí iniciativas de aprendizagem transformadora que vão estar disponíveis para que você possa se desenvolver inicialmente nessas 5 competências-chave que a universidade está oferecendo. Existem outras, mas nós estamos trabalhando com 5 competências-chave que foram fruto de muito trabalho de professores que semestralmente foram discutindo. Mas é necessário que você participe, que você se envolva com colegas de outros cursos para buscar esse desenvolvimento. E nós imaginamos e temos certeza que esse selo que você vai conseguir pelo desenvolvimento dessas soft skills vai ajudar a fortalecer o seu currículo, né? Aquilo que você vai demonstrar para outras pessoas. Mas não somente isso, vai tornar você apto a agir. A gente tem, quando a gente pensa em país, nós estamos lidando aqui com uma instituição que está nos Estados Unidos da América, que tem suas belezas, suas vantagens, também tem suas dificuldades, e nosso país também. Nós temos um belo país, um país rico em recursos naturais, em pessoas, muitos lugares belíssimos, água disponível, terra, não é? Nós temos grandes condições de obter o desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, em contraste com todas essas coisas, com grandes empresas de tecnologia, indústrias pujantes, nós temos também subdesenvolvimento, nós temos pobreza, nós temos violência, e essas questões precisam ser enfrentadas. E elas, se não forem resolvidas, pelo menos elas precisam ser mitigadas. E talvez você possa perguntar o que é que eu tenho a ver com isso. Talvez o que é que a empresa onde eu vou trabalhar tem a ver com isso, ou quem sabe a empresa que eu vou fundar, ou que eu já fundei, tem a ver com isso. O que é que a universidade tem a ver com isso? Enfim, nós vivemos em sociedade e nós não podemos fechar os olhos para os nossos irmãos brasileiros ou de outras nações que precisam também ter melhorado a sua condição de habitabilidade, sua condição de alimentação, sua condição de vida e de saúde. E nós podemos fazer isso aqui. Então, quando a gente tem capacidade de liderança de projetos que não resolvam, mas ajudam a mitigar, a gente deve fazer. Acho que a professora Janete, ela deve ter lembrado que quando a gente pode fazer um bem e a gente não faz, a gente peca, não é? Então, esse é um desafio para que o mackenzista ele seja este ator importante na sociedade brasileira, no seu ambiente local, onde você mora, no seu município, no seu estado, mas também pelo mundo afora, porque dificuldades a serem enfrentadas nós temos em qualquer lugar. Então, essa perspectiva que nós estamos aqui a desenvolver, ela é aplicável não somente nesse contexto brasileiro, mas no contexto do mundo afora. Então, aqui eu encerro minha palavra, desejando que vocês se envolvam, estejam atentos. Eu sei que nem todas as iniciativas desses eventos que eu estou aqui a falar, elas são de conhecimento. A gente muitas vezes não consegue comunicar, mas no nosso site tem informação, você pode procurar com um coordenador de curso, com um professor seu, inclusive que o professor, que ele pode mudar a sua carreira como mudou a minha. Porque eu não queria ser reitor, nunca pensei em ser professor de universidade. Eu trabalhava na Ford Company, numa fábrica de peças em Pernambuco. E eu estava extremamente encantado, porque eu trabalhava na controladoria daquela fábrica, e eu queria ser executivo. Sonhei que um dia eu fosse ser um diretor, alguém importante aqui na sede da Ford.
E estava me preparando para isso, ainda muito jovem. Mas um professor chegou para mim e me fez um convite, perguntou se eu não queria me tornar um professor. Havia um concurso aberto, ele gostava muito de mim, eu tinha um bom desempenho no componente curricular, que era análise e balanço, e ele me convidou e eu fiquei pensando e terminei aceitando o convite, e sem acreditar que fosse possível, eu fui aprovado. E aí eu tive que tomar uma decisão, e tomei a decisão pela carreira acadêmica, que pode amanhã ser uma escolha sua, para uma atividade complementar mesmo e integral na sua vida. Então eu desejo aqui que vocês abracem, nós vamos ter aqui o exemplo da premiação dos professores, daqueles que passaram pelo Núcleo da Educação Empreendedora, e os premiados vão ser premiados porque eles assumiram desafios, participaram e demonstraram condições para receber isso. Começando aqui pela premiação, quais são os objetivos aqui? Eu vou comentar rapidamente, então, fomentar a nossa cultura empreendedora, fortalecer a nossa identidade, reconhecer os alunos e gerar novos projetos para a incubadora. Quais foram os critérios de avaliação? Então, primeiro, qual o problema que vocês solucionaram? Qual o tamanho da dor? Porque sem dor não tem oportunidade, quanto maior a dor, maior a oportunidade. Segundo, validação, se você conseguiu validar com as pessoas escolhidas. Terceiro, diferenciação ou criatividade, como é diferente, como a minha solução é diferente dos meus concorrentes. Qual a inovação, qual a novidade em tecnologia, produto ou modelo de negócios. E por último, viabilidade, se o grupo conseguiu demonstrar que a ideia fecha as contas minimamente, pelo menos. Né? Compusemos uma banca dos professores do Núcleo Duro, 6 professores, avaliaram 108 PITs, deu 18 para cada um. Na segunda fase, esses 18 foram selecionados e na terceira fase desses 18, 5 saíram como finalistas. Vamos lá, premiação. Quinto lugar. Quinto lugar foi o projeto Totem SP Plus. Tudo começou com um brainstorming de ideias. E nesse compartilhamento de ideias, um dos membros da equipe comentou que um dos seus parentes tinha ido a um hospital público recentemente e que nesse hospital essa pessoa demorou um absurdo de tempo para passar na triagem. E foi isso que gerou um insight no time para a gente idealizar algo que proporcionasse algo que sanasse um pouco essa dor de passar muito tempo na triagem inicial. O quarto lugar do curso de Publicidade e Propaganda. O principal foi fazer um planejamento financeiro, a gente não tinha ideia de como estruturar tudo isso. E a partir dos princípios de empreendedorismo e do projeto empreendedor, a gente soube como é importante você ter uma planilha que vai traçar todo o seu projeto e vai guiar você para os seus esforços, o quanto você precisa ter de investimento e o quanto isso vai fazer diferença para tornar realidade aquilo que você idealizou. Bom, vamos agora para o terceiro lugar. Find a Sitter, que é um aplicativo para encontrar babás e pais, né? A gente nunca imaginou que o nosso projeto ia vencer um prêmio de empreendedorismo. Sendo alunas de Direito, a gente nunca achou que o empreendedorismo seria importante para a área. E realmente é muito gratificante ter visto que todo o nosso esforço, todas as dúvidas que a gente tirou com o professor para conseguir transformar o projeto em algo viável e estar aqui recebendo o prêmio é muito gratificante e realmente mostrar que o empreendedorismo pode afetar outras áreas, além de administração. Então, ver que no campo de Direito a gente pode criar projetos e ser empreendedores é algo inovador. Vamos agora para o segundo lugar. O projeto é a Dona. O principal aprendizagem que a gente teve no decorrer desse projeto foi se colocar no lugar do outro. Principalmente nós, como mulheres, eu, a Giovana e a Sofia, a gente tem muito essa questão de preocupação constante, tipo, de onde a gente vai, de sofrer algum assédio, ser até mesmo sequestrada, enfim, essas coisas. Então, a gente se colocou no lugar do outro e pensou assim, qual uma opção viável de poder ajudar o próximo. Então, a gente pôde desenvolver a nossa criatividade e também percepção empreendedora, o que foi muito bom.
Com certeza o que fica é que nós temos agora a ciência de que nós não precisamos ser gestores, nós não precisamos esperar a gente constituir uma empresa para poder ter uma postura empreendedora. A gente conseguiu entender que o empreendedorismo ele é uma postura criativa diante de um problema, uma solução, uma ideia, uma forma de expor algo. Então, isso a gente não precisa ter um CNPJ, isso a gente consegue fazer em qualquer lugar. E vamos premiar, então, os professores, né, orientadores. Então, professor Ricardo, professor Rodrigo, professor Nardelli e professor Lopes. Michael Lindsay é um sociólogo americano e presidente da Taylor University. Ele também foi presidente do Gordon College, uma faculdade particular de artes liberais cristã evangélica na costa norte de Boston de 2011 a 2021. Lindsay se formou na Baylor University em 1994. Nos anos 2000, ele formou-se na Princeton, no seminário de teologia. Obteve também um diploma de pós-graduação na Universidade de Oxford em 2001 e em 2006 completou o PhD dele, o doutorado, na Universidade de Princeton. E hoje é um dia histórico nessa transmissão nos Estados Unidos e no Brasil. Eu passei anos da minha vida interagindo com líderes de todas as áreas do mundo e conversando com eles sobre como passar por momentos de mudança e transformação. São que eu chamei de momentos de virada, hinge moments. E eu queria falar com vocês sobre como agir em momentos para o bem comum. E, ao desenvolver, escrever esse livro, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo, como ex-presidentes dos Estados Unidos, CEOs de grandes empresas como a Ford, a General Motors, Walmart. Eu tive a chance de entrevistar os presidentes de Harvard, Stanford e Princeton. Todos falaram sobre o papel e o momento em que eles tomaram decisões e tiveram atitudes transformadoras e de como eles lidaram com momentos de virada em suas vidas. E mudanças podem acontecer em 1 minuto, em 1 instante, mas a transição acontece ao longo de semanas, meses ou às vezes anos. Passar por mudanças e transições podem ser algumas das coisas mais importantes que fazemos na vida. Especialmente para os nossos alunos de universidade, como fazer isso, e pensando em como fazer isso de uma forma que honre os desejos de Deus, você tem que usar o seu bom senso, o seu discernimento. E o que nós tentamos fazer na Taylor e no Mackenzie é cultivar este sentido, esse discernimento, para ajudar que as pessoas tenham as mudanças e transições na vida com integridade. É um prazer recebê-los aqui, alunos mackenzistas, né, na segunda parte da aula magna da graduação. Nós já começamos desde cedo, desde hoje de manhã, uma palestra importantíssima do presidente da Taylor University, Michael Lindsay, que já trouxe muitas inspirações para nós. E agora, no início da tarde, essa aula magna é voltada a todos os alunos da graduação, presencial e EAD, e vamos falar muito sobre competências socioemocionais, a sua importância no desenvolvimento dos alunos, nos seus projetos de vida, nos seus projetos de carreira. Vamos falar com vocês sobre como que vocês podem desenvolver essas habilidades, como que vocês podem deixar aflorar todo o seu potencial e
Para isso, nós vamos ser inspirados por convidados mais do que especiais que vão estar aqui com a gente nessa conversa incrível, que eu tenho certeza que vai ser. Já está conosco Matheus Cardoso, a quem eu agradeço muito ter aceitado o convite para participar dessa aula magna conosco, para contar do seu projeto, da sua história e inspirar vários alunos que estão nos ouvindo. Tenho certeza que vamos tirar muitas lições. Eu vou contar um pouquinho de você, Matheus, mas depois você complementa aí com as suas informações pessoais. Matheus Cardoso, ele é consultor de desenvolvimento, responsável pela criação e ensinamento na geração de soluções de impacto. Maquinzista formado em engenharia, mestre em empreendedorismo e doutor em inovação social. Empresário criador do @Moradigna, maior negócio social de habitação do Brasil, consultor e palestrante especialista em inovação. Reconhecido pela revista Forbes como um dos jovens mais influentes do Brasil, na seção 30 Under 30. Então, é um prazer enorme, Matheus. Obrigada aí por ter vindo mais uma vez. A palavra é sua, estamos aqui para ouvi-los. E alunos, vocês podem fazer questões pelo link que vai aparecendo para vocês no canal de transmissão. Eu vou colhendo todas essas questões e a gente faz um grande bate-papo ao final. Matheus, por favor. Muito obrigado, professor. O prazer é todo meu. O prazer de voltar aqui no Mackenzie, mesmo que online, né? Mas, de certa forma, voltar aqui para uma aula magna. Eu lembro da minha aula magna, na época a gente ainda não estava nesse universo online, então foi lá no auditório, tal, de uma forma diferente. Mas eu lembro como aquilo foi importante para eu entender a magnitude, entender tudo que é o Mackenzie, né? Eu acho que vocês que estão aqui vão entender isso cada vez mais, que o Mackenzie vai muito além de uma faculdade, né? Vai muito além de uma marca. A gente, de fato, se torna mackenzista. E vocês vão se entender como mackenzistas daqui em diante, e é uma coisa que vocês vão carregar para o resto da vida. Não é à toa que a gente fala que uma vez mackenzista, para sempre mackenzista, e isso vai acompanhá-los de uma maneira muito graciosa, de uma maneira muito boa ao longo da jornada de vocês. Quando a gente está trabalhando, a gente não tem a hora que a gente está desenvolvendo uma soft skill e a hora que a gente está desenvolvendo uma hard skill, uma habilidade técnica. A gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Aprender também deveria levar isso em conta. Então, como que a gente faz isso? Você, no dia a dia, numa sala de aula, seja ela como for, enquanto você está se desenvolvendo tecnicamente, você também está colaborando com os seus colegas, né? Você também está falando com o outro, entendendo como ele compreendeu determinado tema. E isso faz parte do processo de desenvolvimento. Agora, se você quer dar peso, se você quer dar foco, né? E se você quer se desenvolver academicamente e acelerar o desenvolvimento das suas competências socioemocionais, aí você vai ter que buscar um pouquinho mais de informação. No mercado de trabalho, isso com certeza acontece ao mesmo tempo. Agora, se você eventualmente só estuda e quer acelerar o seu desenvolvimento de competências socioemocionais, basta você buscar essa informação. Aí é escolher por onde você quer começar, né? Você pode entender aquilo que é talvez o seu maior ponto de desafio e colocar ali foco e buscar outras informações. Isso não é complexo. Às vezes a gente acha que a gente vai ter que fazer cursos, né? Muito sofisticados para a gente se desenvolver. Às vezes é um podcast de 10 minutos que você ouviu que já vai te dar alguns insights do como fazer alguma coisa acontecer de maneira diferente. Maravilha. E para finalizar, vou juntar duas questões da Mariana e da Júlia, que perguntam quais são as principais habilidades emocionais para lidar com situações de imprevisibilidade no mundo do trabalho. E a Júlia, ao mesmo tempo, ela diz que ela mudou muito o dia a dia dela no estágio durante a pandemia e ela gostaria muito de um dia se tornar gestora. E aí gostaria que você sugerisse aprendizados e estudos para ela se tornar uma boa gestora em momentos de crise, né? Assim, já pensando na questão da imprevisibilidade das crises.
Eu vou deixar 2 recomendações de leitura, uma para cada situação, inclusive. Então, para a colega que estava falando sobre ocupar a posição de gestão, um dos grandes desafios das organizações é que as pessoas vão começar a se preparar para isso no momento em que elas assumem o desafio. Por que eu não posso começar a me preparar antes? Se eu começo a me preparar antes, quando a oportunidade aparecer, eu vou ter muita vantagem, né? Então, eu quero te deixar uma recomendação de leitura, né? Um livro que se chama Pipeline de Liderança, de um cara que eu adoro, que se chama, né, Ram Charan, um dos indianos geniais do mundo, né? E o Pipeline de Liderança, ele fala sobre todas as nossas transições de carreira. O que acontece quando eu deixo de ser um colaborador individual e passo a virar líder de pessoas? O que acontece quando eu deixo de ser líder de pessoas e passo a ser líder de líderes, né? E você pode começar a estudar sobre isso agora, até porque você já vai entender o que vai acontecer nesse primeiro momento de transição, o como você vai se preparando para todo esse contexto. Isso vai te dar muita competitividade, isso vai, né, te ajudar no seu processo de desenvolvimento. Eu resolvi começar a contar minha trajetória por um evento que eu não começo, que eu costumo não compartilhar, mas acho que está no momento de reconhecer, que eu cresci dentro, desde que eu me conheço por gente, a minha mãe, ela tinha uma loja de moda feminina chamada Rouparia Montag. Então, pode-se dizer que eu cresci no varejo. Então, cresci conectada com muitas pessoas, principalmente mulheres, escutando sempre a minha mãe atendendo a mulheres e compreendendo que a compra não era compra, mas sim era um pedido de atenção e afeto. Então, de alguma forma, né, não que consciente, acho que eu fui traduzindo essa experiência em valores. Então, eu gosto de colocar porque eu acho que transformou completamente a minha vivência e que, enfim, anos depois o negócio se encerrou, mas que isso, com certeza, essa experiência me construiu. E outro aspecto foi que nos primeiros anos da faculdade também eu tinha escutado que um aluno de TFG de outra universidade tinha tido uma proposta de fazer uma construção de uma escola de artes na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, e que outros alunos e alunas poderiam contribuir com essa construção. Então, eu pude ir, não sabia nada, né, naquele momento de construção, muito menos de projeto. Então, só da experiência de estar ali construindo coletivamente com outras pessoas que também não sabiam construir, começou a abrir um pouco minha percepção. Isso já estava na faculdade de arquitetura. Então, eu comecei a entender que para mim, estar dentro da prática era muito importante para eu conseguir entender o que eu estava fazendo. Vamos entender o contexto de empresas, de universo, de mundo que vocês estão chegando agora, entrando no mercado financeiro, no mercado de seguros, no mercado de varejo, independente de onde vocês vão trabalhar, existe uma tentativa muito grande de tentar explicar qual é o mundo que a gente vive. Eu trago 3 pesquisas interessantes para vocês entenderem um pouco da estrutura que está se discutindo e até como é que você pode antecipar determinados movimentos para crescer na carreira. Davos, Fórum Econômico Mundial, em 2021, trouxe a informação que a gente vive o The Great Reset. Em inglês, significa que tudo que nos trouxe até então não vai nos levar onde a gente quer. Mas 3 percentuais foram muito interessantes que apareceram. Davos faz uma pesquisa ampla e trouxe a informação que 57% das pessoas entrevistadas não acreditavam mais no modelo de estrutura que existia nas empresas, aquela famosa pirâmide hierárquica. Começa do estagiário, vai até o presidente, tem 450 cargos entre o estagiário e o presidente. Precisava mudar. 62% das pessoas entrevistadas acham que as empresas erraram em não se reinventar. Continua da mesma forma. E 78% das pessoas entrevistadas por Davos entendem que os seus líderes não são inspiradores. Olha o ambiente que vocês chegam. Olha que interessante para quem já trabalha, inclusive. É um ambiente de transformação. A recomendação de Davos é para um protagonismo esclarecido. Como é que a gente consegue estruturar uma lógica de trabalhar aproveitando oportunidades? Aqueles que tiverem a oportunidade de ouvir e ver o que nós vimos,
haverá de concordar que nós tivemos aqui uma noite absolutamente singular. Nós nos sentimos representados como maquenzistas que somos, pelo que nós ouvimos e pelo que essas pessoas tão queridas, não é? Também não vamos nos furtar a usar um termo, não é, que também tem sido evitado, mas é um termo de pessoas queridas, não é? Mariana e Alberto, que por aqui passaram e construíram uma trajetória quando aqui estavam e também por onde têm passado, nós nos sentimos representados, não é? Como professores docentes dessa escola, dessa universidade, nós nos sentimos representados como gestores, não é? Gestoras desta universidade, porque nós, na nossa fundação, claro que nenhum de nós estava aqui, não é? Mas nós sabemos, pelos registros históricos, que quem fundou essa instituição tinha compromisso com transformação social, com transformação dos seres humanos. É por isso que o Mackenzie existe, desde a sua origem. É estudar a história, os registros estão muito bem documentados.